E aí, pessoal, aqui quem fala é o Vortex. Eu espero que estejam todos muito bem. Boa noite a todos. Como prometido, hoje eu voltei a montar o Vortex e ele já está ficando desse jeito. Ainda faltam mais algumas modificações para o campo magnético ficar mais poderoso e conseguir irradiar um quarto inteiro. Porque eu não sei se eu expliquei para vocês o que o Vortex é. Bom, além de uma máquina que consegue gerar energia sem fio e livre, que consegue irradiar uma sala inteira, ou um quarto inteiro no meu caso, é, o Vortex ele é um dispositivo que carrega portais que já existem. Eu estava com um problema na minha cabeça de como é que a gente pode criar uma passagem dimensional e tudo mais. E acabou que eu encontrei o problema da energia e tudo mais. Então eu até quase me desanimei no começo, mas eu descobri uma coisa que existe no nosso planeta já, pontos de energia que estão com baixa frequência e baixa energia. O que meu aparelho faz é abrir pontos de energia, mais ou menos um energizador de portal, alguma coisa do tipo. Eu sei, parece meio loucura. Eu fiz um estudo bem amplo e eu acho que eu consegui reproduzir um campo gravitacional. Bom, por enquanto o que está funcionando aqui são as placas de ligamento. Primeiramente, eu estou ligando a placa que vai acionar o resfriamento, que já está funcionando. Ó. Ele vai resfriar essa placa, esse capacitor, esse transistor e essa mini placa também que eu ainda vou adaptar aqui. Que da saída dessa fonte, ela vai alimentar essa mini bobina de Tesla aqui, ó. Que vai criar um campo radiante oscilante. Não sei se vocês conseguem ver. Um campo radiante oscilante. Depois disso, ela vai criar três campos. Como eu disse para vocês, no Vortex 4.0, o aparelho ele vai criar três tipos de frequência oscilatórias. Uma frequência alternada, que vai alternar no fluxo de frequência, uma frequência contínua num estado e uma frequência anticontínua. Vocês lembram que quando eu mostrei os cálculos, o que eu quero fazer é um tipo de vórtex, uma anomalia eletromagnética. E isso vai ampliar o alcance de campo eletricamente carregado. Na minha teoria e no meu princípio inicial era só energizar uma área especificamente de carga elétrica, energizar o campo eletromagnético, você consegue distorcer ou consegue criar uma anomalia. Infelizmente eu estava errado. Eu pensei que eu poderia abrir um portal aqui e viajar para outra dimensão, mas nem tudo são flores. Porém, pensando nisso e em outras coisas, eu criei uma versão melhor. Não ainda construída, mas no papel. Essa versão aqui, ela não vai funcionar para identicamente essa que eu construí. Não sei se vocês conseguem ver a planta. Tá meio desfocado, não sei se vocês conseguem ver a planta que eu montei. Pois bem, vou explicar essa versão aqui que com certeza essa daqui consegue distorcer o espaço e o tempo e tudo mais. Bom, o funcionamento dela é básico. A criação de massa de buraco negro. Não um buraco negro de verdade, mas criando uma massa gravitacional. Ah, mas como assim criar gravidade, massa de gravidade? Como você pode fazer isso? Você não tem um campo eletromagnético potente, não tem tanta energia. Bom, demorou, mas aí eu vi uma coisa no espaço. Não que eu vi no espaço, mas em estudo científico que detectaram as ondas gravitacionais de uma estrela de nêutrons se fundindo. Meu Deus. Calma aí. Se fundindo. Se fundindo. Então, a minha ideia é aproveitar essas ondas gravitacionais. E como é que eu vou fazer isso? Bom, o segredo é bem simples. Eu vou reproduzir essas ondas gravitacionais sem as estrelas, sem nada desse tipo. Porém, eu não tenho material ainda, nem infraestrutura. Isso vai criar uma vibração desastrosa. E vou ter que trabalhar num lugar mais reservado, com essa tecnologia mais avançada. Então, por enquanto, não vou construir esta máquina que eu falei para vocês. Mas não é tristeza, porque não é agora que posso construir, meus materiais são escassos, eu ainda nem terminei o Vortex, não estou testando ele completamente para vocês. Então vamos aos poucos, com pequenas coisas. A gente vamos dar cada passo um de cada vez.
Mas voltando, o princípio dele é criar essas ondas gravitacionais utilizando dois aceleradores de raios catódicos. É como um acelerador de partículas. Eu vou disparar um elétron numa direção até ele chegar no ponto de velocidade da luz. E ele vai criar um campo de aceleração na frente dele, tipo de uma órbita. E um outro acelerador bem perto, uns 3 centímetros. Os dois aceleradores têm que ficar bem perto um do outro. E em outra direção, o campo eletromagnético vai criar um outro campo. O que eu quero fazer é que os dois campos se encontrem, uma indução eletromagnética, uma indução entre os elétrons. Isso vai criar essas massas, essas ondas gravitacionais que vão se acumulando em todos os dois aceleradores. Mas como é que eu vou catalisar essa massa gravitacional que vai ser gerada dentro dos aceleradores de partículas que vão estar em miniatura e tudo mais, disparado em alta velocidade? Campos eletromagnéticos. Bom, eu vou criar um campo eletromagnético oscilante, idêntico do Vortex, só que a diferença é que o campo vai ser 10 vezes mais forte e vou disparar eles para uma direção. Eu vou forçar a massa a se concentrar e se condensar em uma esfera ou em uma coisa amorfa. Eu não sei como ela vai agir em relação ao campo eletromagnético, mas eu vou tentar condensar esse estado de massa em um pequeno espaço. E vai ser bem pequenininho, não vai ser uma coisa grande. Eu também não quero um buraco negro gigante. Não é que eu vou criar um buraco negro, eu vou criar massa gravitacional. Mas como é que eu vou dar massa mais nessa massa gravitacional para distorcer o espaço? Bom, o segredo está na luz. A luz, ela é um feixe de partículas, na verdade, um laser mesmo. O laser é um feixe de partículas que tem uma baixa carga energética, porém, o fluxo luminoso, ele consegue alimentar e disparar massa, porque viaja a uma velocidade muito alta. Então, a velocidade gera massa, e essa massa é o suficiente para amplificar o campo gravitacional que vai estar acima do aparelho. E com frequências e mexendo com alterações, é bem possível fazer uma distorção no espaço-tempo. Porém, aí você me pergunta, não, mas os cientistas já tentaram e disseram que para você criar uma massa você tem que ter energia negativa, as estrelas elas têm que se colidir, tem que liberar energia, virar energia negativa e formar um buraco negro e assim seguir o ritmo. Bom, é aí que você estava todos eles enganados. Todo mundo estava enganado nesse tempo todo. O que dá a interação das partículas, a gente fica procurando partículas no universo, achando que a resposta está sempre lá no final do universo. Sim, tem coisas incríveis fora do universo, mas é por conta dessa busca que demora tanto a gente evoluir em estado tecnológico e de viagem no tempo todo do tipo. Eu estudei Nikola Tesla e os experimentos dele me provaram uma coisa. O que dá a interação dentro de uma partícula, o que faz as partículas interagirem entre si, são sua vibração e também sua energia e massa. Como assim? Pensa assim, um elétron, na verdade um fóton, uma partícula de um fóton. Um fóton, ele se mantém como um fóton porque ele está vibrando em uma frequência exata e tem uma quantidade exata de energia. Isso faz com que ele tenha suas propriedades em fóton. Ou seja, ele é uma partícula fotônica, ela pode viajar pelo espaço, mas é muito lento na escala do espaço, porque o espaço é grande, então é bem difícil a luz viajar mais rápido no espaço. Mas tem uma grande chance de a gente conseguir reproduzir este efeito de partículas exóticas que possam distorcer o espaço-tempo utilizando esse princípio. Se a gente mudar a propriedade vibracional de uma certa partícula e mudar sua frequência e seu campo energético, dá para a gente construir massa gravitacional ou até mesmo buracos negros, estrelas, a partir do zero, sem precisar aniquilar estrelas para pegar as partículas resultantes e transformar isso num aglomerado de novo e formar estrelas e Sol e L, todos os elementos químicos. Mas sem aniquilação, não precisa de aniquilação, a gente só aproveita o balançar, o campo gravitacional. É a gravidade que, com interação eletromagnética e campo carregado, consegue ser alterada. Então, nesse princípio, eu estou construindo este vórtex, mas esse daqui ele não vai trabalhar como o novo, que eu vou criar a versão final. Esse daqui ele energiza portais que já existem. Pode ter um lá nos Estados Unidos, pode ter um no Egito. Eu encontrei uma possível eventualidade aqui onde eu moro e estava suspeitando que fosse um. Fiz os experimentos, medi a radiação, medi campo eletromagnético, vi que não é concessionária de energia, vi que não é frequência de rádio de satélite, vi que não é frequência de rádio
no FM, já medi todas as possibilidades. E caso não dê certo aqui, porque possivelmente se eu encontrar algum portal, eu vou tentar experimentar, né? O Vortex, eu construí ele aqui para à toa. Apesar que ele também é um grande transmissor de energia, ele vai irradiar meu quarto inteirinho com um campo eletromagnético carregado. Ou seja, todas essas lâmpadas, esses pedaços de lâmpada que eu tenho, e tudo que tiver eletrônico vai começar a funcionar em uma distância que vai cobrir meu quarto. Eu vou criar um campo radiônico de alta voltagem, que vai energizar meu quarto. E com isso, eu vou ter o campo energético suficiente para energizar portais. Ah, mas portais existem? Claro que existem, na escala do universo. A energia residual que pode ter provocado a mudança de estruturas no universo pode ter se concentrado em pequenos pontos do nosso universo ou do nosso planeta e formado pontos anômalos ou extrapassagens dimensionais que até dos tempos de hoje são criptografados ou até mesmo estão sendo estudados agora, possíveis eventos onde tem esses lugares. Por exemplo, lugares misteriosos, Triângulo das Bermuda, ou as pirâmides do Egito, o campo de conexão que tem com o cinturão de Órion, todos os outros pontos da Terra que dizem ter portais, podem ter portais de verdade, só que de baixa energia, que não conseguem se manifestar fisicamente na nossa dimensão. É complicado explicar isso, então pessoas que não compreendem vão acabar falando que é loucura e tudo mais. Mas a ciência mudou, ela não segue mais esse padrão. Já estão descobrindo supercondutores a temperatura ambiente, o que não pode ser descoberto daqui a 50 mil anos ou até mesmo daqui a 6 a 7 anos mais para frente. Eu já estou descobrindo antes deles, porque eles não pensaram nesse princípio. Eles estão lá explodindo partículas e liberando energia para analisar o espectro inicial das partículas. É interessante isso, sim, destruir elas, mas é essa explosão que libera energia e é muito perigoso. Eu sei que é pouca energia, não pode criar um buraco negro de verdade, mas é dessa energia que pode provocar um grande efeito. Eles estão procurando uma partícula chamada bóson de Higgs. Eu acho que eles já encontraram. E essa partícula, dizendo eles, é a partícula inicial. Foi por conta dessa partícula que toda a matéria começou a ser formada. E aí vocês me perguntam, mas como assim? Foi por causa dessa partícula que o bóson de Higgs iniciou a criação de toda a matéria? Eu também não sei, eles estão dizendo que é o bóson de Higgs. Então, mas eu vou criar matéria através das ondas gravitacionais. Eu não vou criar matéria destruindo partícula e aproveitando a energia dela. Eu não vou criar nada do nada. Eu vou aproveitar ondas gravitacionais. Reflitam com isso. Eu não vou destruir uma estrela caseira no meu quarto para construir uma força gravitacional que permita distorcer o espaço. Não. Pelo menos minha máquina não vai ter tanto potencial. Ela pode até distorcer uma variedade, se conseguir distorcer no mínimo um minuto ou uma hora, por exemplo. Se eu conseguir distorcer um minuto ou uma hora de espaço no meu quarto, já vai ter valido a pena eu ter construído tudo isso, porque essa máquina aqui deu trabalho. Eu estudei muito, busquei muito, minha cabeça e tem muita coisa que a humanidade ainda não sabe. Então, por conta disso, eu vou terminar de construir essa belezinha. Se der para me testar, eu testo. Se não der para testar, eu testo para vocês vendo ela transmitindo energia pelo meu quarto inteiro, que é o princípio que eu quero. Ela tem que criar um campo eletricamente carregado para energizar esses portais. Infelizmente, é um energizador de portal, não é um aparelho que abre portais. Ele só vai permitir uma passagem extradimensional se tiver um possível portal pela área, entendeu? Se não tiver nada de energia anômala, é basicamente um transmissor de energia sem fio. É tipo uma Odecrif de Nikola Tesla. Em qualquer posição em que você se encontrar, vai liberar energia e essa energia em potencial vai iluminar tudo. Por exemplo, lâmpadas fluorescentes vão ligar à distância, aparelhos eletrônicos vão começar a carregar ou até interferir, e com todo o potencial de energia, eu vou ter uma fonte de transmissão de energia sem fio. Caso não funcione, sempre tem a segunda opção. Eu conecto na minha torre e faço um transmissor de energia sem fio que eu posso levar energia para qualquer lugar da minha casa. Então, é isso. A gente nunca vai perder um experimento. Pelo menos se der certo, se funcionar, eu vou ter um energizador de portal e mais para frente eu vou ter a possibilidade de construir um real
aparelho de distorção espacial e dimensional. Ou seja, o aparelho distorce o espaço-tempo. É claro que o tempo é uma sobremedida criada por nós para nos... Como é mesmo? Para nos demarcar nosso ponto existencial em posições diferentes de estados existenciais, como dimensões. Por exemplo, eu estou aqui neste momento, mas quando eu me mover, eu não vou ver minha trajetória. Mas minha trajetória são dimensões divididas agora, neste momento. Eu estava naquela posição X e agora eu estou nessa posição Y. O fato de eu ter me movido criou uma eventualidade. O tempo só vale para nós. Na escala do universo é uma coisa insignificante. Mas, mesmo sabendo que ele vale para nós, a gente consegue distorcer o espaço, já que o espaço é o espaço, ele não muda sua trajetória. O tempo pode não funcionar no espaço, mas o espaço funciona. O espaço, o tempo que nós chamamos, é o tempo que a massa existe, é o tempo que há massa no universo, é o tempo que ele se expande. Então é esse o estado de existência de tempo e espaço. Mas não é tudo isso, entendeu? O tempo foi criação nossa, ele não existe. São dimensões. O tempo não é o tempo. O tempo são dimensões subjetivas divididas no mesmo espaço. É tipo demarcações espaciais existindo numa dimensão única. E por conta disso, é possível demarcar nosso evento temporal. Por exemplo, estou atrasado para tomar um café. Ah, eu tenho que tomar um café às 5 horas da manhã e trabalhar às 8, por exemplo, só por exemplo. O tempo funciona para nós. Na escala do universo, eu ter ido tomar café e ter trabalhado, isso não significa nada. Pode estar nascendo 30 mil estrelas agora e eu estou indo tomar café. Então, o tempo no espaço é insignificante. Para nós é importante, mas para o espaço e para o universo em si não existe. São dimensões. Bom, é isso. Eu vou continuar, terminar de construir essa belezinha que finalmente, depois de bom tempo, demorando, eu já estava ficando louco, procurando os componentes e tendo tempo suficiente para montar minha máquina energizadora. Finalmente eu tenho tempo e com essa criação, uma explosão pluf. Eu tive a ideia de construir a outra, mas enquanto eu vou terminar essa, vou gravar um vídeo dela funcionando. Não, se não for abrindo um portal, vai ser energizando lâmpadas à distância de irradiar meu quarto inteiro. E é isso. Até a próxima. Aqui quem falou foi o Vortex. É isso e falou!